Olá, está começando o Saúde em Foco desta quarta-feira e nós temos a honra de receber aqui no estúdio da TVD a doutora Edith Furtado, que é médica, neurologista e mococa. É a primeira vez que nós conseguimos trazer a doutora Edith, porque ela trabalha muito no consultório, faz plantão na UTI e é uma especialidade muito assim delicada e que eu acho que vocês vão gostar dessa entrevista. Tudo bem, doutora Edith? Oi, bom dia a todos. Queria agradecer pela oportunidade, pela atenção de você ter me convidado, é um prazer estar aqui. Ai, que bom. E é sempre bom porque a intenção desse programa, doutora Edith, é informar a população, ajudar as pessoas nas dúvidas, né? A gente procura fazer perguntas que as pessoas na rua gostariam de fazer para a senhora. Doutora Edith, as pessoas reclamam muito, eu não sei se, eu acho que provavelmente a senhora como médica neurologista pode dar fazer algum comentário. As pessoas reclamam às vezes de dor de cabeça. Então tem dor de cabeça que é todo dia, tem dor de cabeça esporádica, tem dor de cabeça, né? Eu não sei como que a pessoa pode diferenciar uma coisa da outra em termos de gravidade. O que eu gostaria que a senhora explicasse. Eu realmente acho a sua pergunta muito importante, porque dor de cabeça pretensamente é a queixa mais comum da humanidade. Então, estatísticas falam em até 98% da população mundial em algum momento da vida tendo queixa de dor de cabeça. Na verdade, quando um ser humano nasce, a chance dele ter dor de cabeça na vida é imensamente maior do que não ter. A maioria das pessoas tem um diagnóstico que a gente chama de cefaleia de tensão, que é uma dor muito leve e por esse motivo a maioria das pessoas que tem dor de cabeça não procura médico, porque na maioria das vezes se trata de cefaleia de tensão. Quando essa dor fica mais intensa, uma boa parte das vezes o próprio indivíduo percebe que tem alguma coisa diferente e aí procura ajuda médica, tá? Certo. O que deve ser feito, óbvio. Claro. Agora, no caso assim, essa dor de cabeça mais intensa e grave, como é que ela é diagnosticada? A senhora vai falar assim, ó, esse paciente veio, está com dor de cabeça, mas é um caso um pouco mais delicado. Qual seria esse caso? Em que caso essa dor de cabeça? Um rompimento, ou é só tensão mesmo? Não, o que chama atenção? A intensidade da dor quando muda, isso é um ponto importante. Se isso vem acompanhado, por exemplo, de outros sintomas tipo febre ou mesmo algum outro desconforto, quando há alteração de nível de consciência, quando tem algum tipo de dormência ou nos braços e nas pernas, enfim, quando tem algum sintoma a mais que não é o habitual. A gente costuma dizer, a pior dor de cabeça da vida, ela sempre deve ser investigada, né? Certo. Então, mesmo que tenha tido por um período um padrão de dor de cabeça, se isso mudou bruscamente, deve ser investigado, sempre. Certo. Dor de cabeça. Agora, o desmaio também, no caso da neurologia, precisa de cuidado, né, doutora? Sim, o que pode indicar, assim, a pessoa do nada, ela desmaiou? Não é calor, não é... não são só questões neurológicas que levam à perda de consciência. Desmaiar, né? Sim, mas toda perda de consciência evidente tem que ser investigada. Tá. De uma regra geral, uma boa parte das causas neurológicas de perda de consciência, elas costumam dar aviso. E as causas cardiológicas costumam ser mais súbitas. Evidente que em medicina não é nem sempre e nem nunca. Então, existem exceções para essas regras, mas em geral, os desmaios de causa neurológica, eles costumam dar um aviso. Aí, no caso, doutora, quais os exames que a senhora solicita, né? No caso, assim, o paciente chegou, né? E ele relata que ele teve um desmaio ou alguma confusão mental. Como é que a senhora vai chegar a um diagnóstico? É evidente que cada caso é um caso.
De uma maneira geral, a gente procura as características, como eu mencionei, existe a questão do pródromo, né, que a gente chama, se houve algum aviso, a gente tem que fazer um exame clínico, neurológico. Os exames neurológicos, que muitas vezes envolvem, hoje em dia, ressonância, eletroencefalograma, a própria investigação da circulação cervical, então ultrassom de carótida, e sempre uma investigação cardiológica, evidente. E, como eu já mencionei, uma série de exames laboratoriais também. Na verdade, é um leque bem amplo. Bem amplo. Né? Agora, isso daí a senhora falou em exames de imagens. Então, sim, no caso como neurologista, também. Também, quer dizer, também. Existem outros, mas sim, a imagem é importantíssima. Sim, uma boa parte das vezes, sim. Certo. Uma boa parte, como eu estou falando, não existem regras absolutas. Medicina é assim, né? Uhum. Então, agora, no caso, por exemplo, as pessoas perguntam muito, doutora, no caso de tremores. Porque uma coisa é você tremer para pegar um copo, mas a pessoa que ela está começando com alguns tremores, o que poderia indicar, ser assim? É um problema neurológico? A sua pergunta, ela também é muito importante e assim, eu costumo comentar que ninguém tem a mão completamente parada, né? Porque nós estamos vivos, então tem sangue, tem eletricidade, percorrendo todo o nosso organismo, então um certo tremor, que isso é identificado em aparelhos de alta precisão, esse tremor é normal e ele uma boa parte das vezes é imperceptível a olho nu, certo, mas é natural, se você leva um susto, se a sua glicose cai, se a pressão está mais baixa, existem tremores que acabam funcionando em função dessas oscilações naturais. Porém, existem causas de tremores que fogem um pouquinho do que a gente esperaria dentro da normalidade. E a grande preocupação, principalmente depois de uma certa idade, é a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, um dos sinais é esse tremor, mas só nas mãos ou... Então, na verdade, a doença de Parkinson não é só tremor, e você pode, inclusive, ter doença de Parkinson sem tremor, né? Na verdade, o mais importante para o diagnóstico é uma alteração na sua mímica facial. Essa sim é uma condição que não pode estar fora e que vem ou com tremor ou rigidez. Então, não é só o tremor. Então, e tem uma característica específica também o tremor, não é qualquer tremor. Então, doutora, eu achei interessante, a senhora falou aí, para diagnosticar a doença de Parkinson, a senhora deve pedir vários exames, certo? Então, mas por que a senhora falou do rosto? O que acontece em termos assim, é um problema porque o Parkinson é neurológico. Sim, claro, sim, claro. Então, agora a senhora falou de, assim, o rosto, o que muda? Isso é do neurologista, é o neurologista que faz... percebe? A gente não percebe nada, né, doutor? Ele é o que a gente chama de bradicinesia, tá? Se eu fosse tentar falar de uma maneira muito, vamos assim, resumida, o número de piscar, por exemplo, é uma das características. É como se a pessoa fosse perdendo a mímica facial natural. Certo. É do neurologista, né? Não tem outro exame para ser feito. O neurologista percebe assim. Então, é um indício, quer dizer, mas tem outras coisas que vão... Sim, mas é muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque às vezes incomoda, mas doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. É clínico, é o neurologista que faz. Você não tem exame que você faz que vai confirmar, entendeu? Entendi. Então, é o diagnóstico do neurologista, olhar o rosto. Olhar o rosto, olhar o paciente, aí vem as indicações que vai levar a médica a falar, ó, isso daí é Parkinson. Exato. Agora, tem como ver Parkinson no começo, no meio e mais adiantado? Existe? Porque não existe cura, né, doutora? Sim, doença de Parkinson, infelizmente, continua sendo uma doença sem a causa conhecida. Existem algumas teorias. A mais recente é que
possivelmente a disfunção começa no intestino, alguns anos antes de aparecerem os sintomas. Então, possivelmente ocorre uma alteração de absorção de substâncias no intestino. Acho que eu estou entrando em muitos detalhes aqui, mas enfim. Não está não, porque eu já ouvi, achei interessante, porque já me falaram que a gente tem o cérebro, que o segundo cérebro é o intestino. Sim, sim, isso. E agora a senhora veio falar que isso pode ser uma causa de Parkinson? Sim, é essa teoria e genético não. Quem tem um parente com Parkinson tem uma chance um pouquinho maior de ter, mas não é 100%. Certo. Se você tem, não quer dizer obrigatoriamente que você vai ter. Se você tem um familiar. E os sintomas surgiriam anos depois, porque o seu intestino permitiu que fossem absorvidas algumas substâncias tóxicas para o cérebro. E aí não tem jeito de brecar isso, porque aí já foi, né? É porque, na verdade, como são teorias, não existe uma proposta de cura em nenhum lugar do mundo. Mas tem medicamentos. Tem medicamentos. Uma boa parte das vezes, a evolução, inclusive, é lenta, uma boa parte das vezes. E uma boa parte das vezes, quem tem esse diagnóstico, quando tiver que ir embora, que nós todos vamos, né, é a nossa certeza, não é pela doença de Parkinson. As complicações, poderia ser? As complicações clínicas da própria idade. Né? Não o Parkinson em si, exatamente. Mas o Parkinson, doutora, só para a gente mudar de assunto, ele chega a paralisar o paciente? Em uma fase mais evolutiva, sim, pode acontecer. Dele paralisar. Porque é uma doença progressiva. É progressiva. Né? Doutora Edith, agora a outra, assim, as doenças mais comuns neurológicas seria o Parkinson? Não. As mais comuns que se a gente falar em ambulatório, a gente vai ter muito frequente a queixa da dor de cabeça. Dor de cabeça. E se a gente for falar hospitalar, tem a questão do AVC. Os AVCs, então, né? Agora é que nós vamos entrar no AVC. AVC é acidente vascular cerebral. Esse é problemático, né, doutora? Esse é complicado. No nosso país, há algum tempo atrás, foi considerada a causa número 1 de morte. Hoje, não mais. Hoje, o cardiológico passou à frente novamente, mas é considerada a segunda causa. E o acidente vascular, ele não dá sinal, ou ele dá sinal que a pessoa vai ter um acidente vascular cerebral? A pessoa sente alguma coisa? Então, vou esmiuçar um pouquinho mais de novo. Nós temos vários tipos, na verdade, que acabam ficando em dois grandes grupos, que são o AVC isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é o mais comum, em torno de 70%, e os hemorrágicos em torno de 30%. Então, vamos explicar para os telespectadores o que é o AVC isquêmico. O isquêmico é um entupimento. De uma artéria do cérebro. De uma artéria do cérebro. Entupiu. Isso. Mas aí a pessoa vai ter os sintomas correspondente da área. Tá. E aí o que pode ser feito, doutora? Na verdade, a grande sacada é a prevenção. É a prevenção. E como eu vou prevenir para não ter esse AVC? Todas as doenças cardiovasculares, elas têm os fatores de prevenção, e também acho muito importante você falar nisso aqui, porque check-up é decisivo para a nossa sobrevida, nossa qualidade de vida. Então, os clássicos, né, que acho que uma boa parte das pessoas já ouviu falar, que é detectar pressão arterial alta, diabetes, a questão das gorduras, alcoolismo, tabagismo e, hoje em dia, muito importante, é sedentarismo. Meu Deus do céu. Sedentarismo, hoje, é considerado o mesmo risco cardiovascular que tabagismo. Meu Deus. Doutora, no caso do acidente vascular cerebral, que é o AVC,
isquêmico, então houve um entupimento. Sim. Quem entupiu esse vaso no cérebro foi uma gordura. Foi como o mesmo processo que acontece no infarto. Sim, sim. Né? Sim. Então ele foi através da artéria, da veia, né? Sim, né? sim. E ele a maioria entupiu. das vezes a artéria. Então sim. e a pessoa desmaia. E aí como é que sabe que ele está tendo um AVC, um aneurisma, né? Aneurisma é AVC, não é? Então, rebobinando, aneurisma é uma malformação na bifurcação das artérias que rompe. Certo. Então, na verdade, aneurisma é um subtipo, vamos dizer assim, é uma causa bem definida de AVC hemorrágico. Certo. É bem mais raro que AVC isquêmico. Tá? Agora, também, quando acontece esse aneurisma hemorrágico, quer dizer, um vaso, pum, rebentou, sim, dentro do cérebro. E aí é muito grave, né, doutora? Costuma ser muito grave. Em torno de 30% faz o diagnóstico, o paciente já em coma. E aí, mas aí se der para segurar alguma coisa, porque existe uma porcentagem de gente que se recupera. Não, teve um aneurisma e não morreu. Por quê? Porque foi menos grave? Então, é o que eu falei no início. A pior dor de cabeça da vida sempre tem que ser investigada. Um dos motivos é um possível aneurisma, né? Porque não é uma dor de cabeça comum. Né? Então, entendi, de novo, a pior dor de cabeça da vida deve ser investigada. Bom, a pessoa teve uma dor de cabeça muito grande, doutora, e aí a senhora viu que é um aneurisma, aconteceu um rompimento de um vaso. Então, só que aí o que tem que ser feito? Tem que abrir, precisa de um cirurgião para poder atuar nessa área? Essa área, ela houve muita evolução, graças a Deus. Então, hoje, uma boa parte dos aneurismas são tratados endovascularmente. O que é isso? Você coloca um catéter, na maioria das vezes pela virilha, e você chega ao local do aneurisma e, dependendo da medida, você coloca uma molinha e você murcha o aneurisma. Olha que sensacional. Meu Deus do céu. Doutora, olha, eu só queria... tem tanta coisa, porque neurologia eu acho assim, uma especialidade assim, nossa, fundamental, de um valor incrível, porque quando você fala em cérebro, quando você fala aneurisma, AVC, é muito complexo. É apaixonante. Não é? É muito apaixonante. Agora, a gente tem uma boa notícia que nós não demos ainda, eu só vou concluir essa entrevista com a doutora, aproveitando, né? Porque ela é esposa do doutor Pedro Paulo, que é cardiologista em Mococa e que é provedor da Santa Casa de Mococa. Eles estão com um trabalho muito legal, muito interessante, com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Então tem uma equipe aqui de Mococa que está em contato direto e agora, conversando com a doutora, ela gostaria que a senhora falasse sobre essa parceria desses médicos do Einstein dentro da UTI de Mococa. Como é que existe essa parceria? Na verdade, nós fomos escolhidos dentre vários hospitais no país inteiro para receber essa assessoria e nós estamos fazendo parte de um trabalho, deve durar em torno de 2 anos, para avaliar vamos dizer assim, os números, né, as evoluções dos pacientes que são avaliados diariamente, né? Mas são só pacientes dentro da UTI? Dentro da UTI. Pacientes são avaliados pela equipe do Einstein dentro da UTI de Mococa? Cujo objetivo é diminuir permanência, duração de internação na UTI, evidente, baseados em ciência, em experiência de toda a equipe lá do Einstein. A gente já está nesse trabalho desde abril, né? Abril de 2024, sim. Uhum. Então nós temos uma equipe lá diariamente passando visita conosco através de um robô, que é uma câmera. Olha que interessante. E temos isso diariamente, nós estamos muito felizes com isso tudo.
temos sido muito elogiados, inclusive pela equipe deles. Eles falam que nós somos o xodó deles. Imagina, gente, Hospital de Mococa. Esse robô foi adquirido pela Santa Casa ou pelo... É do Einstein. É do Einstein. É do Einstein. Esse robô está dentro da UTI de Mococa. O robô visita cada uma das pessoas dentro da UTI e passa como se fosse assim, um atestado, né? Para a equipe de Mococa. Eu estou falando, mas eu nem sei. É uma visita médica. Enfim, interessante. Pelo menos, como eu comentei com você, o médico plantonista, o médico que vai diariamente, que na nossa UTI é a doutora Camila Carraro Galvani, e o pessoal do Einstein. Do Einstein. Quer dizer que a UTI de Mococa, a gente está muito bem. Graças a Deus. Os pacientes estão muito bem servidos, muito bem, ela está muito bem equipada com o apoio do Einstein, que é tudo de bom. Doutora Edith, eu agradeço demais a presença da senhora. Imagina. Achei a sua entrevista excelente. Acredito que os telespectadores devem ter amado, porque é tanta coisa importante, tanta coisa interessante. Muito obrigada por a senhora ter vindo e atendido o nosso convite. Eu quero agradecer de verdade, tá? Foi muito bom ter estado aqui e à disposição, né, para a gente estar esclarecendo aí a população, é muito importante. Muito importante. Muito obrigada, hein? Pessoal, até a próxima quarta-feira.